Olá pessoal, faremos um simulado contendo questões elaboradas pela banca COSEAC voltados para fundamentos de educação. Fundamentos de educação pega a parte ali de conhecimentos didático-pedagógicos e também a parte de legislação educacional, né? Então, muito cobrado, né, em provas de concurso para a área de educação. Você tem que ver, né, se no seu conteúdo programático está previsto esse conteúdo, né, de fundamentos de educação. Então, para você conseguir entender ali o perfil dessa banca, quais são os assuntos mais cobrados por ela para essa parte. Beleza? Bom, eu tenho também algumas apostilas que eu vendo. Eu tenho uma apostila de Fundamentos de Educação junto com Legislação Educacional, mas aí é importante que você veja a ementa da apostila, se de fato ela está batendo com o conteúdo programático do seu concurso, beleza? Se eu produzir alguma coisa específica, algum material específico para a parte de Fundamentos de Educação da COSEAC, eu colocarei o link na descrição deste vídeo, tá? Então fiquem ligados, para vocês ficarem por dentro, né? Vocês têm que ficar sempre ligados na descrição do vídeo e também se inscrever no canal, beleza? E ativar o sininho, porque assim você fica por dentro de todos os lançamentos, tanto de vídeo quanto de materiais, beleza? Bom, é isso, bora começar! Vamos dar continuidade ao nosso simulado de Fundamentos de Educação com questões elaboradas pela banca COSEAC, questões de nível superior, mas que podem ajudar você, mesmo você fazendo um concurso para nível médio, tá? Que seja voltado para a educação, que tenha esse conteúdo previsto no edital. Então vamos lá. Questão número 11, seguindo aqui na nossa sequência de aulas, fala sobre a LDB. Tem uma playlist aqui no canal de legislação educacional que contém uma sequência de aulas sobre a LDB, sobre o ECA, sobre a LBI, BNCC. Vale muito a pena vocês assistirem. Vamos à questão. O artigo 61 da LDB, número 9.394/96, que trata da educação especial, determina que essa modalidade de educação escolar seja oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para. Como o próprio enunciado está falando, a educação especial ela é uma modalidade da educação escolar. A educação básica, por sua vez, divide-se em 3 etapas: a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio. A educação infantil também se divide-se em creches e pré-escolas. O enunciado coloca como artigo 61, mas na verdade nem é o artigo 61. É o artigo 58 que fala do público que é atendido pela educação especial. Como essas leis elas vão sofrendo modificações ao longo do tempo, a numeração desses artigos também muda, tá? Então o elaborador não teve esse cuidado de verificar se de fato houve alguma mudança, e houve, tá? Então o artigo 58 que fala do público da educação especial. Que público é esse? São os educandos que possuem algum tipo de deficiência, que possuem transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Portanto, a nossa resposta é a letra C. As demais alternativas, elas restringem, elas colocam apenas um grupo, não coloca todos os grupos atendidos pela educação especial, tá? Por isso que elas estão erradas. Vamos para a nossa segunda questão aqui desse vídeo, a 12ª da nossa sequência de aulas, que diz o seguinte: o documento de Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica contempla o conceito de educação básica, considerando a articulação, integração e transição entre as etapas. Lá na primeira questão eu falei como é que se divide a educação básica, e eu já dei a resposta para essa questão, né? Porque a educação básica divide-se em educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Esse documento, Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica, está presente na Resolução número 4 de 2010, que define quais são as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica. Considerando que a educação básica faz parte de um conjunto orgânico, sequencial e articulado, né? Existe a articulação entre as etapas e modalidades de educação básica, visando ali atender o pleno desenvolvimento do educando, preparar esse educando para exercer a sua cidadania e qualificá-lo também para o trabalho e permitir com que ele tenha vivência e convivência em um ambiente educativo. Então, a nossa resposta é a letra C. A alternativa A está errada porque ela coloca a pré-escola como se fosse a parte da educação infantil. Na verdade, a pré-escola faz parte da educação infantil, a creche é a pré-escola, aí depois vem o ensino fundamental e depois vem o ensino médio. A letra B, ela coloca a jovens e adultos, educação de jovens e adultos, a EJA, como sendo uma etapa da educação básica. Na verdade, a EJA, assim como a educação especial, por exemplo, são modalidades da educação básica, tá? Então tá errada a letra B por isso. A letra C é a nossa resposta. A letra D coloca a educação especial. Como eu já falei, a educação especial é uma modalidade, não é uma etapa da educação básica. E a letra E coloca a pré-escola, que faz parte da educação infantil, e também coloca a educação de jovens e adultos,
que é uma modalidade. Vamos para a nossa terceira questão. Percebam que eu estou colocando apenas questões de 2024, questões bem recentes para vocês. Para a Ilma Veiga, os princípios do projeto político-pedagógico são igualdade, qualidade, gestão democrática, liberdade, autonomia e... Ilma Passos Veiga é uma importante educadora que aborda sobre o projeto político-pedagógico na escola como sendo uma construção coletiva. Ilma deixa claro que o PPP da escola não é meramente um documento, não é um agrupamento de planos de ensino, ali de diferentes áreas, não é isso. Ilma coloca o PPP como sendo um documento orgânico, um documento vivo, que não pode ficar arquivado, né? Não pode ficar engavetado. É um documento que ele vai ser constantemente atualizado, ele vai ser mexido, ele não reflete, ele é um trabalho burocrático, né? E sim, a vivência, a construção coletiva, o envolvimento de todos no processo educativo da escola. Então, segundo Ilma, nós temos os princípios norteadores do PPP, dessa abordagem, né, do projeto político-pedagógico. Que princípios são esses? Nós temos a igualdade, né, igualdade de condições de acesso e permanência na escola. Nós temos a qualidade ela tem que ser a todos, não pode ser um privilégio de minorias. Qualidade tanto em relação à questão dos métodos, das técnicas, dos instrumentos utilizados, também quanto à qualidade relacionada aos conteúdos que são determinados, né? A questão da seleção dos conteúdos e também a qualidade política, né? Que é aquela qualidade que visa o quê? Que se volta aos valores, que se volta também aos conteúdos, né? Que está relacionada ali a questão do comprometimento da escola com a questão social. Temos também mais um princípio norteador, que é a gestão democrática, que tem esse compromisso, né, com a construção coletiva do PPP, que é ligado também à educação das classes populares. Temos a liberdade, que também é um princípio constitucional, que está associado à questão da autonomia. E, por fim, temos a valorização do magistério, que é um princípio central em relação ao PPP da escola. Essa valorização está relacionada ao direito que o educador tem de se aperfeiçoar, né, profissionalmente. Também está ligada às condições de trabalho, né? Aquele profissional tem que ter recursos didáticos, tem que ter recursos físicos, estruturais, materiais para poder se dedicar a isso. Também está ligada à remuneração. Enfim, é uma série de questões, tá? Aqui engloba a valorização do magistério. Vamos para a penúltima questão desse vídeo, a 14ª nossa sequência de aulas, que diz o seguinte: inúmeras tentativas de articulação dos conhecimentos tratados pelas diferentes disciplinas escolares têm sido realizadas, segundo os mais diversos referenciais de nomes variados. Quando o processo de interação é feito entre duas ou mais disciplinas, com um grau de reciprocidade em que o intercâmbio entre elas propicia o enriquecimento de todas, ele é denominado... Para fazer essa questão, é importante você ter em mente a diferença entre esses conceitos. Vamos começar pela multidisciplinaridade. Como é que funciona a multidisciplinaridade? É uma situação em que você tem ali um trabalho, pelo menos uma tentativa de trabalho em conjunto, né, articulado entre os professores, entre as disciplinas, só que cada disciplina ela vai tratar sob a sua ótica, sob a sua perspectiva, aquele tema, um tema que vai ser comum entre as disciplinas, só que cada uma vai tratar na sua perspectiva. Tá? Algumas vezes vai compartilhar ali alguma técnica de ensino, algum procedimento de avaliação, alguma bibliografia. No entanto, você não tem ali, de fato, uma interdisciplinaridade. Tá? Você tem cada disciplina trabalhando isoladamente, embora estejam falando ali de um tema em comum. Já a transdisciplinaridade, o nome está falando de transversal, ela atravessa a educação. É uma busca por um novo paradigma em relação à educação. A transdisciplinaridade, ela vai para além desse modelo de disciplinas que nós estamos acostumados. Ela vai atravessar tudo isso. Ela tem um caráter holístico que nós falamos, né? Que ela vê o todo e não as partes e não algo fragmentado. É até um pouco difícil explicar a transdisciplinaridade porque ela é tão para além do que a gente está acostumado que é difícil a gente conseguir esquematizar isso. Porque na prática pedagógica, a transdisciplinaridade, ela enxerga a educação como um eixo de interações, né? Como se fossem ali eixos temáticos e não disciplinas convencionais. Já a interdisciplinaridade seriam todas as disciplinas trabalharem ali temas comuns, mas de forma mais coesa, não como acontecia na multidisciplinariedade. Nesse caso, seria uma adaptação dos currículos para uma organização interdisciplinar. Nesse sentido, os currículos seriam ali eixos transversais interdisciplinares,
queriam conversar entre si. Não iria ter ali um isolamento, né, uma fragmentação da educação e das disciplinas. Então, a interdisciplinaridade, ela envolve mais de uma disciplina e ela adota uma perspectiva que seja comum para as disciplinas envolvidas, promovendo com isso uma integração dos resultados, buscando uma solução através da articulação entre as disciplinas, entendendo também que cada disciplina tem os seus interesses próprios e que isso não deve mudar, isso deve ser mantido. No entanto, deve haver ali uma discussão, um envolvimento, uma integração, né, em relação às demais disciplinas. Então, numa perspectiva interdisciplinar, você teria ali um tema em comum, por exemplo, a consciência negra. Aí existiria um princípio metodológico que ligaria as ideias, né, relacionadas a esse tema, e onde seria possível que todos participassem desse aprendizado em diferentes esferas, em diferentes níveis, e haveria trocas ali entre as disciplinas, envolveria as disciplinas de educação, de modo geral. Então, voltando para o enunciado, ele fala sobre um processo de interação que é feito entre duas ou mais disciplinas, que existe reciprocidade, que existe intercâmbio, ou seja, existe troca e existe enriquecimento. Então, quando você tem essa troca entre as disciplinas, por um projeto em comum, né, onde você não tem essa fragmentação, onde se trabalha junto de fato, não é que nem na multidisciplinariedade, que você trabalha num tema comum, mas cada um no seu quadrado. Você tem aqui uma perspectiva de interdisciplinariedade, você tem de fato uma troca, você tem de fato um intercâmbio, você tem de fato uma reciprocidade, você tem de fato um projeto ali que está unindo essas disciplinas. E vamos para a última questão desse vídeo, que diz o seguinte: Cipriano Lucchesi propõe que a avaliação do aproveitamento escolar seja praticada tendo por base seus aspectos essenciais e com o objetivo final uma tomada de decisão que direciona o aprendizado e, consequentemente, o desenvolvimento do educando. Nesse sentido, ao avaliar, o professor deverá... Vamos analisar cada alternativa, entendendo que a avaliação ela vai para além dessa avaliação classificatória e somativa que nós estamos acostumados. Nós temos uma avaliação que ela deve ser formativa, ela tem que visar o todo, ela não vai considerar apenas uma avaliação, apenas um exame, apenas uma conduta específica do estudante, ela vai considerar o todo o processo. Temos também aquela avaliação diagnóstica que acontece para você avaliar quando você está no início do processo, né, o que você pode esperar, quais são as expectativas em relação a essa continuidade. Tá? Então, nós temos diferentes tipos de avaliações, não somente a avaliação classificatória somativa, que também é importante, mas não é a única forma de avaliar. Letra A. Aferir o aproveitamento escolar para aprovação ou reprovação do educando. Se a ideia da avaliação é tomar uma decisão que vai direcionar o aprendizado e, consequentemente, o desenvolvimento do educando, ela não está preocupada em apenas aferir, né, o aproveitamento escolar. Não está preocupada apenas com rendimento, com nota, né, com classificação. Está preocupado com o todo. É uma avaliação formativa aqui. Então, a letra A não cabe. Letra B. Admitir como válido somente os conteúdos normatizados por especialistas. Na verdade, não, porque você vai considerar os conteúdos normatizados? Vai considerar. Mas você vai considerar também as especificidades que vão acontecendo durante um ambiente escolar. Então, às vezes é necessário adotar estratégias novas, estratégias mais especializadas. E isso quem vai determinar vai ser o professor dentro da sua autonomia. Letra C. Coletar, analisar e sintetizar apenas as manifestações das condutas cognitivas dos educandos. Como eu falei, você não pode considerar apenas a questão cognitiva, não é questão apenas de rendimento, somativa e classificatória. Você tem que considerar outros aspectos, tá? Porque a educação não é só a questão cognitiva. Temos várias questões aqui envolvidas, então a letra C está errada porque ela restringe. Letra D. Atribuir uma qualidade à configuração da aprendizagem a partir de um nível de expectativa. Então a ideia aqui é você tornar a avaliação qualitativa, tanto que ele coloca, atribuir uma qualidade à configuração da aprendizagem. Você vai criar um nível de expectativa e você vai colocar ali você vai utilizar de uma avaliação qualitativa, entendendo que existem vários aspectos envolvidos na educação. Tá? Então a letra D está correta, é a nossa resposta. Letra E, direcionar a aprendizagem desconsiderando o desenvolvimento, de forma alguma. Você vai considerar a evolução, você vai considerar o processo, tá? Então você tem sim que considerar o desenvolvimento.
Fala pessoal, espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like, também um comentário. Aproveita que está por aqui e explora outros conteúdos do canal. Aqui no canal tem playlist de legislação educacional que vai contribuir muito, tá? Para os seus estudos. Tem playlist de fundamentos de educação com diversos temas, tá? Muito recorrentes em prova de concurso. Tem playlist de noções de administração pública, que eu trabalho conteúdos, né, de direito administrativo, direito constitucional. Tem playlist de português, né, de simulados de português de diferentes bancas organizadoras. Tem também playlist de legislação ambiental para a galera do meio ambiente. Tem muitas playlists diversificadas aqui, então explore aquela que for do seu interesse, beleza? Bom, é isso, bons estudos. Eu vejo vocês nos próximos vídeos.